Hoje eu tô aqui para falar com você sobre 5 pontos positivos e 5 pontos negativos sobre morar aqui nos Estados Unidos. Vou direto ao ponto. Primeiro ponto positivo de você morar aqui nos Estados Unidos, você já deve saber muito bem. Como você tá vendo aqui, ó, só carrinho baratinho, né? Vou pegar aqui um bom para vocês verem agora, para você ver que o primeiro benefício é o poder de compra, sem dúvidas. Aqui você ganha em dólar, você gasta em dólar e aqui é muito barato. E eu vou mostrar para vocês o que você compra ganhando em dólar. Um Dodge Challenger. No Brasil é mais ou menos um milhão, 1.200.000 e nem é o do ano, tá? O de 2020 custa isso. E aqui com 15 mil dólares, não vou nem falar 20, eu vou falar 20, 15 mil dólares você já compra uma máquina dessa daqui. Ó, para vocês terem ideia do que eu tô falando, quando você ganha em dólar, quando você respira o ano americano, quando você vive esse negócio, olha só do que eu tô falando. Isso aqui é um condomínio que eu tô, para você ver como que funciona. Olha só que coisa linda, pessoal. Areia, lá atrás um lago, aqui uma piscinona. Ali é onde eu já vou ir treinar, que é a academia. Então, é disso que eu tô falando. Segundo ponto que é muito forte aqui nos Estados Unidos é a oportunidade de crescimento. Se você vem pra cá, faz tudo certinho, sem infringir lei, tá? Se você vem pra cá, você vem com seu visto legal, você faz tudo conforme as regras, você tem uma oportunidade de crescimento gigantesca. Porque diferente do que a gente vive no Brasil você pode dar jeitinho brasileiro, só que aqui, se você faz as coisas certas, do jeito certo, você se dá bem. E o contrário também é verdade, tá? Se você faz as coisas erradas e quer dar o seu jeitinho certo, você vai acabar se lascando, porque aqui as coisas funcionam, as leis funcionam. Que muita gente que vem pra cá acaba voltando pro Brasil de uma forma vergonhosa, porque acredita que aqui é o Brasil. Eu, quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque cultural, porque eu achava que aqui eu conseguiria também fazer algumas coisas que eu nem tinha noção que eu fazia, que era jeitinho brasileiro. Quando você chega aqui, você vê que aqui tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, você tá lascado. Se você não tiver disciplina, se você não fazer as coisas debaixo da lei dos Estados Unidos, se você não respeitar como funcionam as regras aqui, é claro, sem se corromper, né? Eu tô falando isso porque, sem se corromper, porque eu sou cristão, você que está assistindo esse vídeo pode ser cristão também. Então é você respeitar as leis dos homens sem infringir as leis de Deus. Se você fizer tudo certo, da forma certa, sem infringir os princípios e os valores de Deus, você tem uma oportunidade gigantesca de crescimento, porque o americano, ele dá uma chance apenas. Se você ramelar na missão, já era. Mas se você fizer a coisa certa, do jeito certo, saiba que você vai crescer e muito. Bom, terceira coisa, educação. Educação aqui é algo primordial para os americanos. Então, quando você vem para cá, você até se assusta com a estrutura das escolas aqui. Parecem como se fosse... Eu nem sei falar o que parece, porque é tão gigante as escolas e as universidades, o padrão delas é tão grande. Tem 1000 salas cada escola, tem campos de futebol americano, futebol, basquete, tudo de primeira qualidade, tudo de alto padrão, porque aqui eles investem muito na qualidade da educação das crianças. Por isso que aqui, por eles serem tão educados, eles acabam sendo tão fechados. A gente costuma falar, e eu vi isso quando eu cheguei aqui, que o americano ele é muito fechado. E por que ele é muito fechado? Porque ele é tão educado, e também é uma questão cultural, mas ele é tão educado de ficar, tipo, num espaço de distância da pessoa, de não falar com qualquer um, que acaba tornando ele muito educado, também ao mesmo tempo frio. Mas a educação aqui, ela é essencial. Você vai ver muito poucas pessoas mal educadas aqui. A escola aqui é muito boa, de alto padrão também. Tem algumas escolas que não são boas de estudo, algumas pessoas falam que o estudo aqui também não é daqueles, mas... Detalhe muito importante, todos os lugares que você encontra americanos, principalmente em lojas, todos eles falam excuse me e sorry, toda hora. É impressionante a quantidade de excuse me e sorry que eu ouço aqui nos Estados Unidos. Em questão de finanças, em questão de criações, de desenvolvimento de empresas, tá aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, a Apple, Google, YouTube, a Amazon, todas essas empresas fundadas nos Estados Unidos, ou seja, pessoas que tiveram uma ótima educação. Então aqui é um excelente lugar para ser educado. Quarta coisa, segurança. Como eu mostrei aqui para você, agora é claro, é de dia, mas se eu for para a rua, umas 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã, o que seja, pessoal, não importa, eu sei que eu não vou ser roubado. Por quê? Porque aqui a segurança
ela é muito alta. E por que a segurança é alta, Vinícius? É simples, porque as leis aqui funcionam. Como a lei aqui funciona, o cara sabe que se ele falhar, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai pagar por isso. Então eu posso sair na rua com o meu celular, com o meu iPhone ou com qualquer outra coisa de valor na rua, seja 1, 2, 3 horas da manhã, e eu sei que eu não vou ser roubado. Claro que existem algumas exceções, tipo assim, diferente do Brasil, que é 60, 70% das vezes madrugada você vai ser roubado com alguma coisa de valor, se você estiver moscando na rua, aqui é 2% no máximo. Tipo assim, aqui as leis elas funcionam e isso impacta na segurança do lugar. E aqui também é um lugar que tem muito poder de compra, então você não vê as pessoas desejando o carro do outro, a casa do outro, o celular do outro, não, porque todo mundo pode ter. O acesso aqui é muito bom. Então o desenvolvimento, a educação, né, a segurança, tudo anda casado aqui as coisas. E o último e quinto ponto é claramente o network. Porque aqui é um ótimo lugar para você fazer network, porque aqui se encontram os grandes do mercado, os grandes do jogo, da onde você estiver. Não sei qual é a profissão que você tá, mas aqui é um ótimo lugar para você fazer network, você conhecer pessoas, você ter contatos, principalmente para negócios. Quando você faz aqui contatos para negócios, você vê que você não tá fazendo contato com qualquer um, você tá fazendo contato com gente que venceu. Muitas das vezes, até mesmo os imigrantes. Você tem que entender uma coisa, quem tá aqui nos Estados Unidos não é qualquer um. Ela fez alguma coisa diferente, porque aqui tem pessoas de resultados. Se você busca pessoas de resultados para estar na sua vida, então aqui é o lugar certo. Se você quer crescer, lembra que eu falei desenvolvimento? Aqui é o lugar para você se desenvolver, porque aqui os Estados Unidos ele impulsiona você a crescer. Se você não quer crescer, você não consegue ficar aqui, porque aqui as pessoas estão crescendo, a tecnologia está avançando, o mundo gira muitas das vezes em volta dos Estados Unidos. Eu quero dizer em questão financeira, em questão de decisões políticas, porque os Estados Unidos é a potência. E pausa para essa vista linda aqui, né, galera? Olha só. Aqui é um espaço livre que você tem. Eles criam até essa barreira aqui de planta para você ficar sós aqui, ó. E tem várias aqui nessa parte da piscina para você ficar mais em off, você realmente relaxar. Não é que nem aberto, que nem no Brasil. Eu gosto, né, de bastante pessoas junto comigo, não tenho problema, gosto de estar com gente, sou acalorado, sou brasileiro, mas aqui, como eu falei, eles são muito privados em questão de educação, né, de respeitar o espaço pessoal um do outro, então eles criam essa parte, mas é muito bonito, olha só, pôr do sol, lindo. Bom, e agora vamos para os passos ruins, ou melhor, as coisas ruins, né, 5 coisas ruins dos Estados Unidos que eu particularmente, a minha experiência, eu posso falar que eu não gostei. E o primeiro deles é a solidão no começo. Aqui eu tô falando solidão no começo para quem vem para morar, tá, pessoal? Eu já tô aqui quase 3 meses e eu posso falar, eu tô aqui sozinho de pessoas, estou com Jesus, claro, e é Ele quem me sustenta nos momentos de solidão, mas a solidão no começo ela pega muito. Primeiro, você vem de um lugar onde você conhece tudo, que você tem controle muitas das vezes de muitas coisas, da onde você mora, você conhece ruas, você conhece pessoas, você conhece a cultura, os costumes, por exemplo, do Brasil, no meu caso, e você vem para um lugar onde você não sabe falar fluentemente a língua, né, muitas das vezes, você não conhece as pessoas, você não tem um trabalho fixo ou certo quando você chega aqui, você tem que alugar casa, você tem que comprar carro. Muitas coisas que acontecem na internet, que mostram na internet, não é verdade, tá, pessoal? Comprar carro aqui não é tão fácil. Quando você vai comprar um carro de 2 mil, 3 mil dólares, 4 mil, tem que ter muita atenção. Tô te dando esse toque aqui porque não me deram esse toque, eu aprendi aqui na dor. Porque muitas das vezes esses carros, eles têm muitas milhas e milhas é diferente de quilômetros. Quilômetros equivalente a milhas, milhas é como se fosse 1,6 quilômetros. Então, muitas vezes vai ter cara vendendo para você carro de 100 mil milhas, só que não é 100 mil quilômetros. 100 mil milhas é basicamente ali 180 mil quilômetros, mais ou menos, 160 mil quilômetros. Então tem que ter um ponto de atenção. Pegando o exemplo aqui do carro, por exemplo, alugar casa também não é tão fácil como você pensa. Você tem que ter um bom nome, você precisa construir crédito, senão você vai ter que ir para um quarto, você vai ter que dividir casa com alguém. Então é um negócio, é um processo que ninguém mostra. Por quê? Porque vender sonhos vende. Então, muitas das vezes, as pessoas elas não falam a verdade para vocês. Então, a solidão no começo, ela realmente acontece. E como eu falei, o povo brasileiro, falando especificamente porque eu sou brasileiro, não se ajuda. Um povo que, infelizmente, e eu consigo entender isso, as pessoas conseguem, né, entender isso, porque o Brasil se encontra dessa forma hoje, né, cheio de dívidas, as pessoas endividadas, as pessoas não conseguem prosperar, muitas, né, não todas, graças a Deus, porque não é um povo unido, é um povo que pisa um no outro, não é um povo unido como o americano é com o outro, como o hispano é quando chega aqui. Eu não tô falando que só o povo brasileiro é assim, mas o povo brasileiro deveria se ajudar mais.
E aqui, por conta disso, por você não poder contar até com os do seu povo, você acaba ficando muitas vezes sozinho. Segunda coisa, choque cultural. O choque cultural, que nem eu falei aqui, você chega aqui sem saber nada, você não tem um emprego fixo, você não tem um nome bom ou uma linha de crédito para que você possa alugar uma casa, você não sabe aonde você vai comprar um carro, porque às vezes podem te comprar um carro zoado, então muitas das vezes você vai ter que desembolsar um valor que você não imagina para comprar um carro. O povo aqui não se ajuda, mas também tem a questão do inglês. Se você não sabe inglês, por favor, e quer vir para cá, estude antes, pratique com alguém, fale com alguém, não venha para cá sem o inglês, porque senão você vai penar sim. E o americano, ele não tem dó de desdenhar de você. Não todos, mas alguns olham para você de tipo assim, nossa, ele tá no meu país e não sabe falar inglês? ok. Então, tipo, ele realmente zomba de você, porque de verdade, você tem que saber, se tá no país do cara, você tem que saber falar um pouco pelo menos. Então você toma um choque cultural. Terceiro ponto negativo, rejeição e preconceito. Como eu falei, o americano, se ele nota que você não sabe falar inglês, ele muitas das vezes, não todos, graças a Deus, mas alguns vão olhar para você de cima a baixo, como já aconteceu comigo, mesmo que eu falo inglês, e vão olhar para você às vezes e falar, esse cara não é daqui, o que ele está fazendo no meu país? E às vezes não é nem pelo seu inglês, mas é pela sua aparência. Se eles verem que você não é alemão, né, porque muitos deles são descendentes de europeus, eles vão olhar com uma certa cara para você, mas é algo um pouco normal, porque eles sabem que você não é do país deles. Mas, é que nem eu falei, você precisa procurar se relacionar com Deus, claro, ir atrás de pessoas que são de bem. Aqui não tem só pessoa desunida. Até mesmo na comunidade brasileira existem muitas pessoas boas, mas a maioria infelizmente é ruim. Mas eu tenho plena convicção de que você, se você for direcionado por Deus, assim como eu fui, você vai achar pessoas muito boas de coração, até mesmo brasileiros, como eu achei. A quarta coisa que eu tenho para falar para você são confiar em pessoas erradas. Quando você vem para cá, por exemplo, você tá aí no Brasil e você começa a conversar com uma pessoa que tá aqui. Ela fala para você, vem para cá que eu vou te ajudar, pode ficar na minha casa, eu vou te arrumar um emprego e blá blá blá, blá, blá. Muitas das vezes é furada, pessoal. Cuidado para que você não se iluda. Eu sei que você que está aí no Brasil, você está com uma vontade imensa de vir para cá, mas cuidado, faça tudo com os pés no chão, porque essa é uma reta que você vai trilhar que você não pode errar tanto assim. E dependendo da pessoa que estiver falando isso para você, se você conhece ela pouco, se não é tão próxima, desconfie, porque muitas das vezes até pessoas da igreja podem ramelar na missão com você. Então você precisa ser o menos dependente de pessoas possível no começo, embora você vai depender bastante, mas depende das pessoas certas. Peça direção para Deus, e se você for confiar em alguém, confie em alguém de muita confiança, que você realmente sabe que essa pessoa não vai falhar com você, porque senão você vai chegar aqui e, por exemplo, a pessoa que prometeu que ia arrumar um emprego para você vai simplesmente abandonar você e vai sumir da sua vida, e você vai falar assim, meu Deus do céu, eu confiei na pessoa, vim para cá e agora, o que eu vou fazer? E você vai voltar pro Brasil e só vai ter queimado dinheiro à toa. E a quinta coisa, como eu sou cristão, eu preciso falar isso, a frieza espiritual. Vocês lembram que eu falei sobre o tópico de educação aqui nos tópicos de benefícios? Falei também que por eles serem muito educados, eles acabam sendo muito fechados. É um negócio também cultural do americano. Eles não são tão abertos como o brasileiro. Então eles são muito frios. E engraçado que aqui já foi a terra do avivamento. Mas hoje em dia, e principalmente eu ouvi falar que depois da pandemia, eles se fecharam muito. Hoje, diferente do brasileiro, que é bem toque físico, bem acalorado, principalmente eu assim, sou bem acalorado, o americano ele tem muito desse negócio de respeitar o seu espaço pessoal, ou seja, pelo menos 1 metro de distância. Se você chega um pouco mais perto, ele já começa a ficar meio cismado com você. Uma vez eu estava na frente da casa de um americano e eu não sabia que não podia ficar na frente da casa de um americano. Ele chegou do trabalho, isso já era à noite, eu tava no primeiro condomínio que eu morei aqui. Ele chegou, abriu a porta da garagem, eu saí da frente da garagem e falei assim, nossa, tô na frente da casa do cara. Depois eu continuei lá, que eu tava conversando com a minha mãe e eu tava na frente de um poste que tinha luz, por isso que eu tava lá. Ele depois de uns 20 minutos, saiu com o filho dele e perguntou, você tá bem? Everything's gonna good? Tipo assim, tá tudo bem com você? Eu falei assim, eu tô falando com a minha mãe e tal, não sei o quê. Ele, porque você tá na frente da minha casa e tal. Eu falei assim, por causa da luz e tal. Eu falei assim, ok, então tá tudo bem mesmo, ele falou. Eu falei assim, tá tudo bem. Então, tipo assim, aqui eles são muito desse negócio de cada um no seu canto. Por isso que aqui, que nem eu falei pra vocês, é um negócio muito reservado. Não tem no Brasil isso aqui, mas eles são muito reservados, muito mesmo. Então isso acaba sendo, de certa forma, um esfriamento também. Porque você acaba não tendo contato com as pessoas, e o avivamento, ele tem esse fogo, essa chama. Então quando você vem pra cá, você sente essa frieza espiritual, você sente
E os cultos aqui, por exemplo, eles duram muito pouco. Eles duram cerca de 1h30, 2 horas no máximo. Lá no Brasil, 1h30 era só o louvor da minha igreja e eu sinto muita falta disso. Então, é basicamente assim que os Estados Unidos funciona. E bom, se você vai vir pra cá, já saiba dessas coisas. Eu tô falando aqui a realidade que eu estou vivendo, mas depende do propósito que você vem pra cá. Eu vim pra cá para cuidar de jovens, infelizmente minha igreja fechou, mas mesmo assim eu não deixei de cumprir meu propósito. Eu tô pregando e eu tô ganhando vidas para Jesus, eu tô orando pelas pessoas, eu tô ministrando para jovens e é isso que importa, tá? Então veja qual é o seu propósito, veja o que Deus ele quer para sua vida. Não faça nada pela força do seu braço, não faça nada apenas pelo sonho americano ou pelo dólar, pessoal. Senão você vai chegar aqui e você vai se frustrar. Tem um propósito muito claro e um porquê muito forte que você não vai se decepcionar. Bom, e esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. O primeiro vídeo usando aqui meu novo microfone. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estou trazendo aqui experiências reais de uma vida real que eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, deixa seu comentário para os próximos vídeos aí que eu vou trazer novos vídeos aqui para vocês também, tá bom? Deus te abençoe, Jesus te abençoe muito e tchau!